Irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que possamos juntos, nesta noite, neste momento, neste culto, engrandecer o nome do nosso Deus e que Ele possa assim ser louvado e engrandecido por nós. O Salmo 98 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez podemos nos reunir. Te agradecemos porque mais uma vez podemos, como teu povo, nos reunir para te louvar, para te engrandecer, para celebrar a tua salvação em nossas vidas, para celebrar o teu amor em nossas vidas, celebrar a tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade, Senhor. Como é bom podermos fazer isso, Senhor. Como é bom podermos te engrandecer, pois nós somos escolhidos e salvos para isso, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Por isso nós te rogamos, Senhor, a tua bênção. Te rogamos para que em tudo venhamos te servir. Que neste culto o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Que cada um de nós se maravilhe com a tua graça, a tua bondade e a tua glória. Por isso, Senhor, te pedimos que o teu Espírito nos ajude. Transforma, Senhor, esta adoração imperfeita em perfeita adoração. Nos faz cada vez mais querer estar perto de ti, querer te honrar e te glorificar. Também ainda, Senhor, queremos te rogar pelas igrejas irmãs neste Brasil, que o Senhor possa estar dando a elas cultos conforme a tua vontade. Mas não apenas nossas igrejas irmãs aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Que o Senhor possa estar com elas, ajudando-as também e fazendo com que elas se fortaleçam ainda mais. Que em tudo, Senhor, possam olhar para ti, confiar somente em ti. Deus amado, Deus querido, nos ajuda. Nos ajuda e nos abençoe. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos o hino de número 50. Santo, Santo, Santo. Hino 50. Então cantemos. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com amor. Santo, 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 verdadeiro.
Santo, Santo, justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Os irmãos podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmos 111 e 112 serão as nossas leituras. E o texto da pregação é o verso 1 do Salmo 112. Salmo 111 será a nossa primeira leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justa. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Continuando no Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua obra, ou melhor, a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. O texto da pregação é o verso 1 do Salmo 112, a parte A apenas, que diz: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhando para este ano de 2021, há muitas coisas das quais temos medo, não é verdade? Temos medo de que algo possa dar errado. Temos medo de perder nossa saúde, nosso emprego ou nosso negócio. Temos medo de perder entes queridos. Temos medo, por exemplo, da morte também. Existem muitos outros medos que nós tememos. O que você acha disso? É errado ter esse tipo de medo? Você se sente culpado por se sentir assim? Pois o texto diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor
Isso implica que ele não é abençoado se teme outras coisas? Isso significa então que não devemos temer mais nada neste mundo além de Deus? No entanto, nós temos medo, não é? Então o que significa temer apenas ao Senhor? Como você faz isso? Você faz isso reverenciando-o? Você faz isso honrando-o? Isso significa que devemos ter medo dele? Devemos ter medo de Deus? É isso que significa temer ou ter medo de Deus? Essa noite nós vamos lidar com o medo e com os vários tipos de medo com os quais nós temos que lidar. Vamos colocar tudo na perspectiva da palavra de Deus. E por isso, nessa noite, o tema do sermão é o seguinte: bendito é o homem que teme ao Senhor. Bendito é o homem que teme ao Senhor. Vamos ver 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, o medo comum. Em segundo lugar, o medo ímpio. E em terceiro lugar, o medo piedoso. Em primeiro lugar, o medo comum. O Salmo 111, verso 10, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é sábio? Quando pensamos em uma pessoa sábia, pensamos em alguém que teve muitas experiências de vida, que sabe lidar com a sua vida de uma forma talvez fácil. Ele reconhece muitas voltas e reviravoltas da sua vida, da vida diária, e é capaz de navegar por esse mar tão turbulento, cheio de tempestade, entender assim um pouco da vida ainda mais. Uma pessoa sábia sabe como lidar com todas as voltas e reviravoltas que possa vir na sua vida. O dicionário define um homem sábio da seguinte forma: um homem de conhecimento, julgamento ou visão incomuns. Isso se aplica a todos os níveis, tanto para crentes quanto para descrentes. Todos vivemos no mesmo mundo. Temos muitos medos em comum. Todos temos medo, por exemplo, de sermos feridos. É por isso que temos um respeito saudável pelo fogo, pois sabemos que quando a carne é tocada pela chama, então a dor virá imediatamente. Se a queimadura for extensa o suficiente, pode resultar na morte. É por isso que também os israelitas, no momento em que estavam no pé do Monte Sinai, eles ficaram com medo. O que foi que eles viram? Eles viram um grande incêndio em cima do monte. Como sabemos de Deuteronômio 5:5, não ousaram subir a montanha com medo do fogo que viram lá. Veja bem, Deus estava no meio daquele fogo imenso. No entanto, eles estavam com medo, um medo mortal. Quem não ficaria dessa maneira? De que outras coisas temos medo? Tememos muitas coisas, especialmente à medida que nós estamos envelhecendo. O pregador descreve isso vividamente em Eclesiastes, capítulo 12, onde a velhice é descrita como a idade em que todos os tipos de perigos se escondem, porque a audição diminui, a visão diminui, os trituradores, isto é, os dentes são poucos. Quando você tropeça dessa maneira, como diz o versículo 5, muitos terrores estarão no teu caminho. Então o mundo se torna um lugar terrível. O mundo também é um lugar terrível por outras razões. Às vezes temos medo de pessoas, do que elas podem fazer com cada um de nós. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Como sabemos, no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, verso 12, quando ele foi à presença de Aquis, rei de Gade. Davi teve tanto medo quando chegou na presença do rei Aquis, que talvez ele pensou que ele iria matá-lo, então ele se fingiu de louco para fugir da morte. Não é assim também em nossas vidas? Tememos aqueles que têm poder sobre nós, nosso chefe, nosso professor,
nossos pais, nossos inimigos que caluniam nosso nome hoje. E hoje podemos até citar o nosso governador e prefeitos com seus decretos, que muitas vezes são sem sentidos e sem explicações. Também tememos as coisas físicas, escuridão, granizo, animais selvagens, alturas, profundezas, Covid-19. Esses medos todos os homens têm em comum. É pecado ter esses tipos de medo, temer essas coisas. Bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe que nós vivemos em um mundo que é quebrado pelo pecado. Em um mundo que nós encontramos, é um mundo cheio de perigos para nós. Portanto, precisamos ter sentimentos de medo. É bom ter medo de situações perigosas e de pessoas e de objetos perigosos. Esses sentimentos de medo são necessários para a nossa sobrevivência, pois o medo nos avisa que há perigo à nossa frente. Ele nos alerta para fugir de situação perigosa. Isso também é o que Davi diz no Salmo 55. Ele escreve o seguinte nos versos 4 a 8: Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de uma pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do ventaval e da procela. Davi quer escapar do terror que o oprime. Ele quer assumir as asas de uma pomba e voar para bem longe. Ele quer escapar do perigo. Quem não o faz é confrontado. Quem não o faz quando é confrontado com um grande perigo? Queremos evitar o perigo a qualquer custo. Isso é natural. O medo nos protege do mal. A criança aprende a temer o fogo depois que é queimada por ele. O medo do perigo impede todos nós de situações prejudiciais. É esse medo que todos os homens têm em comum, tanto o crente quanto o incrédulo. Esses medos são necessários, não são necessariamente pecaminosos. Até o Senhor Jesus Cristo, Ele experimentou o medo, que são comuns a todos os homens. Isso fica claro desde o momento em que Ele esteve no jardim do Getsêmani. Ele disse aos seus discípulos em Mateus 26, 38: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O Senhor, Ele ficou com medo nesse ponto, pois foi confrontado não apenas com a perspectiva de que Ele iria morrer, mas também com a perspectiva de que Ele iria suportar o peso da ira de Deus contra o pecado de toda a humanidade. Não nos esqueçamos, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como homem, como um ser humano, igual a nós, mas sem pecado. Sim, Ele era assim Deus, mas Ele assumiu a fraqueza humana, a nossa carne, e assim Ele foi tentado em todas as coisas como qualquer homem. Nesse aspecto, Ele não era diferente de nenhum de nós aqui presente. Mas como Deus, Ele entendia o terror que estava para vir sobre Ele. Então Ele implorou ao Pai que, se possível, passasse o cálice da ira dele. Por medo e apreensão, o Senhor quis escapar da cruz. No entanto, ao mesmo tempo, Ele sabia que isto não era possível. Então Ele se submeteu à vontade de seu Pai. A agonia e o medo de Cristo foram tão grandes que Ele até suou gotas de sangue. Mas em tudo isso, meus irmãos, Ele não pecou contra Deus. Não era um medo ímpio. O medo pecaminoso e ímpio é algo totalmente diferente. E é isso que nós vamos ver agora no nosso segundo ponto: o medo ímpio. Irmãos, frequentemente nossos medos são exagerados.
em vez de nos ajudar a evitar situações prejudiciais. O medo também pode nos paralisar. Pense nos medos irracionais que nós temos. Alguns parecem bastante inofensivos. Você tem homens grandes, por exemplo, que morrem de medo de um ratinho. Outros não se atrevem a voar de avião com medo de que o avião caia. E novamente, outros têm medo de altura e evitarão a altura a todo custo. Mas há medos que são claramente prejudiciais e que nos fazem comprometer nossos princípios e integridade. Podemos, por exemplo, temer a morte de maneira obsessiva. Pense em Abraão. Embora o Senhor tivesse dito que iria prometê-lo em todos os momentos, ele temia perder a própria vida, que em 2 ocasiões diferentes colocou a sua esposa Sara em situações de adultério ou potencialmente adúlteras. E foi o medo que levou Ananias e Safiras a fazer o que fizeram. Eles queriam servir ao Senhor, mas não queriam perder a sua segurança financeira. Eles tinham medo disso. Então eles mentiram. Eles mentiram para o Espírito Santo e perderam a sua vida por causa disso. Embora fingissem temer ao Senhor, na realidade eles temiam a Mamon, ou seja, o Deus da riqueza. E você não pode servir a ambos. É Deus ou riqueza. Um exclui o outro. Pense nos tipos de medos que você tem, irmãos e irmãs. Seus medos são obsessivos? Eles são ímpios? Até que ponto seus medos comprometem seus princípios, sua integridade, sua fé cristã? Você tem medo da perda de sua renda? Você teme tanto que vai contra as leis de Deus para manter a sua segurança financeira? Você teme ficar desempregado ao ponto de você negar fazer a vontade do Senhor? E quanto à perda de sua reputação? Você teme tanto perdê-la que finge ser alguém que não é, a ponto de se tornar um hipócrita? E quanto ao seu medo de intimidade? Você teme tanto relacionamentos profundos e comprometidos com seus entes queridos que, consciente ou inconscientemente, sabotará os relacionamentos? Você tem medo de amar os outros porque foi magoado no passado? E quanto ao seu medo, o seu medo das pessoas em geral? É tão excessivo que você não ousa participar da vida da igreja, da comunhão dos santos? Você teme tanto que depois do culto você corre para casa? Você tem medo de falar com outras pessoas? Você tem medo de viver em comunhão no meio do povo de Deus, o povo da aliança? Você tem medo de participar daquilo que você irá provar no céu eternamente? Todos esses exemplos são exemplos de medo ímpio. Qual é o caso? O medo ímpio, ele nos afasta de Deus cada vez mais. O medo ímpio nos dá uma visão distorcida daquilo de quem é Deus, das coisas que Deus criou. E nos faz cada vez mais ficar longe de Deus. Nós olhamos para o mundo, mas nós não observamos quem é Deus. Nós olhamos para o mundo e nós queremos viver com medo do mundo, nos agarrando naquilo que o mundo tem a nos oferecer. Então Deus, para nós, se torna como um objeto, vamos dizer, talvez de superstição. Lembre-se, o medo ímpio, em primeiro lugar, dá uma imagem distorcida de Deus. Nossos medos reduzem Deus a um Deus impotente neste mundo. Nossos medos dizem que temos que depender de nossa própria força para evitar o mal. Eles nos dizem que Deus não pode nos ajudar, ou pelo menos que Ele não pode ou não vai ajudar da maneira que nós precisamos. Então nós
é que temos que buscar a solução para tudo isso. Em última análise, os medos obsessivos revelam a falta de fé. Você faz de Deus pequeno e impotente, e seus inimigos maiores do que toda a sua vida. O profeta Isaías, ele capturou esse medo ímpio, quando escreveu no capítulo 30, verso 17: 1000 fugirão diante da ameaça de um, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão. Não é assim o que nós estamos vendo hoje em dia, com tudo que está acontecendo neste mundo? Não é isso que está acontecendo quando nós, muitas vezes, estamos baixando a cabeça e deixando de cultuar a Deus simplesmente porque os ímpios estão dizendo como nós devemos viver neste mundo? Não é isso que nós estamos fazendo e seguindo à risca os mandamentos dos ímpios por causa de um vírus que se mostrou, não estou dizendo que não devemos tomar cuidado, mas não tão mortal como, por exemplo, a gripe espanhola, que eles sempre estão inventando primeira, segunda, terceira, a 1000ª onda já. Mas nós somos peritos, muitas vezes, de estarmos temendo ao mundo. Nós somos peritos e nós vemos isto. Os cristãos, eles seguem à risca os mandamentos desses homens, que não provam nada, não sabem de nada, mas criam tudo. O que é que nós estamos fazendo? Nós somos especialistas em criar, ou melhor, em seguir essas regras. Nós conhecemos perfeitamente. Mas e os mandamentos de Deus? Quanto tempo nós temos na igreja como cristão? Quanto tempo nós estamos lendo a Bíblia? Mas será que nós nos esforçamos para realmente cumprir os mandamentos de Deus da mesma forma? Será que nós estamos de uma forma impecável, do mesmo modo, tentando servir a Deus? A resposta é não. O nosso medo é um medo ímpio muitas vezes. Nós queremos servir aos homens porque temos medo. Temos medo muitas vezes de recebermos uma multa porque estamos sem máscara. Temos medo de sermos presos porque estamos sem máscara. Temos medo de muitas coisas. Mas nós não tememos a Deus, que pode matar tanto o corpo quanto a alma. Isso é um medo ímpio. E isso, quando você observa, isso afasta você de Deus, leva você para longe de Deus. Então você entende que esse medo não tem nada a ver com Deus. Você coloca Deus lá embaixo, coloca esses homens ímpios que você nunca viu lá em cima, e você segue à risca tudo aquilo que eles estão dizendo. Mas você não se importa se você quebra a palavra de Deus muitas vezes. Você não se importa se você está quebrando os mandamentos do Senhor. Você não se importa se está ofendendo a Deus ou não. Então que medo é esse? É um medo ímpio. É um medo profano. É um medo que despreza a Deus. É um medo que você não liga e faz de Deus apenas um pequeno Deus que não tem poder para nada. E como deve ser o nosso medo? O nosso medo deve ser um medo piedoso. E este é o nosso segundo ponto. Como então você lida com o medo? Bem, a única maneira é temer somente a Deus. Nossos medos nos esclarecem o que ou a quem nós servimos. Isto mesmo. O medo nos diz a quem nós estamos servindo. Nos diz quem nós somos. O que nós estamos fazendo. Para onde nós estamos indo. A quem nós devemos temer? Só a Deus. O que isso significa? Isso significa que devemos ter medo dele, que devemos servir a Deus apenas porque temos medo dele e do que ele pode fazer por nós. O que significa temer a Deus? Irmãos e irmãs, significa, em primeiro lugar, compreender o poder de Deus. O salmista diz no Salmo 111, verso 2: Grandes são as obras do Senhor, nela meditam todos os que a apreciam. Veja o que ele está dizendo.
A todos aqueles que amam ao Senhor, eles apreciam, eles se maravilham, eles ficam alegres com aquilo que Deus fez. E no verso 6 ainda diz: mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. Deus é poderoso. Seu poder não pode ser comparado a nada no mundo ou em todo o universo, pois ele fez tudo. Tudo o que ele fez foi falar. Tudo o que ele fez foi abrir a sua boca e do nada todo o universo começou a surgir. Nada existe. Não existe poder como o poder dele. Deus não é uma criatura impotente como nós. Ele não é uma percepção humana que existe apenas em nossas mentes. Não. Deus realmente existe e ele faz sua presença conhecida de muitas maneiras. Ele torna a sua presença conhecida na natureza e o torna especialmente conhecida aqui em sua palavra. Ele existe para seu povo. Ele é aquele que também sustenta e governa toda a criação. E ele mantém para si um povo para servi-lo. É por isso que ele, em seu poder, resgatou os israelitas do Egito. Ele enviou as pragas sobre os egípcios e no final ele afogou o poderoso faraó no Mar Vermelho e conduziu o seu povo em terra seca. Por sua mão poderosa, ele também os protegeu na terra de Canaã. É por isso que ao longo das Escrituras, ele é chamado por muitos outros nomes para indicar o seu grande poder. Ele é chamado de Todo-Poderoso, a rocha, o rei e uma fortaleza. Ele é muito forte, ele é onipotente. O maravilhoso é que seu grande poder também está disponível para você e para mim. Mas você também deve querer receber esse grande poder. Isso significa que você deve crer nele. Então, como um crente, você pode fazer qualquer coisa na força do Senhor. Isso significa que o desastre não pode nos atingir? Não, não é isso, meus irmãos. Nossas vidas físicas são ameaçadas todos os dias pelos perigos que nos rodeiam. Mas ele promete que tudo o que vier em nosso caminho, ele usará para o nosso bem. Não devemos temer a perda de vidas, pois temos a vida eterna com ele. Já temos isso, e nada nem ninguém pode tirar isso. Então, quando nós sofremos, Deus usa o mal para o nosso bem. Quando nós estamos sofrendo, Deus usa a doença para nos fortalecer na fé. Quando nós estamos nos afastando, ele faz com que possamos voltar de uma maneira muitas vezes até arrastado, aleijado, em cima de uma cama. Mas ele faz isso para fortalecer a nossa fé. No final das contas, ninguém pode arruinar, por exemplo, a nossa reputação, pois a única reputação que importa é que temos o Senhor como nosso Deus. Portanto, não precisamos temer as pessoas. Se realmente importa para nós o que o Senhor pensa de nós, então tudo fica em segundo lugar. Temer ao Senhor nosso Deus coloca todas as outras perspectivas, todos os outros medos em segundo lugar, ou de uma forma correta. Pensem nisso, irmãos e irmãs. Um grande medo faz todos os outros ir embora. Se você realmente teme ao Senhor, se ele é o medo número 1 em sua vida, então todos os outros medos empalidecem em comparação, incluindo o medo da morte física. Você ainda tem medo, mas não de uma forma obsessiva, pois você sabe que Deus cuidará de você mesmo na morte. Temer ao Senhor significa que você está plenamente ciente de que só Ele está no controle de todas as coisas. Significa que você percebe que depende apenas dEle.
Sua vida está em suas mãos. E em mais ninguém e em nada. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Há quem diga que esse medo não significa o que pensamos que significa. De acordo com eles, temer a Deus significa apenas reverenciar, respeitar, mantê-lo em reverência. Afinal, dizem eles, Deus não é nosso amigo. Ele não nos convida para chegar mais perto dele e ser abraçado por ele. Ele não nos convida à sua presença. Sim, é verdade. Mas eles se esquecem de uma outra coisa. Eles esquecem que ele também é o juiz todo-poderoso. Ele julga todos os homens e ele decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Cristãos sentimentais e emocionais não querem lidar com o fato de que aquele mesmo Jesus que convida os crentes à sua presença também afirma em Lucas 12, 4 a 5: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer ou ter medo. Então, o que significa temer a Deus? O temor de Deus inclui isso, ou seja, que Deus tem o poder de expulsá-lo de sua presença. Significa que você tem muito medo de que Deus não considere você mais, mas que pegue você e lance-o no inferno. O que você acha que o Senhor Jesus Cristo mais temia no jardim do Getsêmani, quando suou gotas de sangue? Foi a perspectiva de que sua carne seria rasgada pelos cravos da cruz? Foi a dor de ser humilhado? Foi a dor física? Foi o medo da morte física? Não. Não, irmãos e irmãs. O que ele mais temia era ser abandonado por Deus na cruz. Pois esse é o verdadeiro inferno. Essa é a verdadeira agonia. Não há horror maior do que isso, do que ser expulso da presença de Deus. E foi isso que Cristo estava temendo ali. E foi isso que ele provou na cruz do Calvário. Ele foi abandonado por Deus. Suas orações não podiam entrar no céu. Não tinha nenhum anjo para ajudá-lo. Era ser afastado da presença de Deus. Isso também é o que significa temer ao Senhor. É a compreensão de que Deus pode nos lançar nas trevas exteriores por toda a eternidade. É a compreensão de que, sem seu favor, só a morte, a mais horrível, e a morte eterna. É por isso que nesta igreja também exercemos a disciplina cristã. É um remédio radical para lembrar o pecador o que acontecerá se ele permanecer em seu pecado. É mostrar ao pecador o que significa ser abandonado por Deus. Queremos poupar esse pecador desse destino terrível. Então a disciplina cristã é um ato de amor na vida do pecador que quer se lançar no inferno. Irmãos e irmãs, vocês sabem o que significa temer ao Senhor? Significa que você realmente acredita que Deus existe e que Ele é capaz de fazer o que disse em sua palavra. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Você sabia que um dos nomes de Deus é medo? É assim que ele é chamado em Gênesis capítulo 31, verso 42. Diz lá: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor ou medo de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. A palavra temor significa medo e se refere a Deus.
Deus é o medo de Isaac. Veja o que está dizendo. Ele é o medo de Isaac. Deus, ele é o nosso medo. Não há outro medo. Isso significa então que devemos ter medo dele. A resposta é sim e não ao mesmo tempo. Deixe-me explicar. Deixe-me dar-lhe também o evangelho sobre o Senhor Jesus Cristo. Deus abandonou o seu Filho Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E você sabe por quê? Não sabe? Deus fez isso para que vocês nunca mais fossem abandonados por Ele. Em outras palavras, você não precisa experimentar o inferno. Você não tem que experimentar o abandono de Deus. O Salmo 112, verso 6, diz que um homem justo será lembrado para sempre. Como você recebe a justiça de Deus? Como você se torna um homem justo? Em outras palavras, como você se torna alguém considerado inocente em relação à observância da lei? Pela fé somente. Se você crê, Deus graciosamente olha para você. Ele diz: venha para o fogo e fique seguro. Deixe-me abraçar você em meu amor. Alguém que crê em Deus sabe do que se trata o seu amor. Pois o amor sempre escolhe. O amor rejeita um e aceita o outro. Você não pode, por exemplo, escolher a luz e a escuridão. O amor sempre implica em escolha. Se você entende o amor de Deus, também entende o que significa temê-lo ou ter medo dele. Se você entende o amor de Deus, então também entende do que Deus é capaz de fazer. O que significa ser rejeitado por Ele. E é por isso que nós ficamos maravilhados. Maravilhados com o que Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele pegou o que era mais precioso. O que era mais precioso para Ele e o rejeitou. É o oposto do que nós faríamos. Faríamos tudo para proteger nossos filhos. Até arriscaríamos as nossas próprias vidas. Quebraríamos até os mandamentos de Deus para ficar do lado dos nossos filhos. Deus, ele fez o contrário. Ele abandonou o que ele mais amava, simplesmente por amor de pecadores como nós. O que Deus fez? Deus matou o seu próprio filho. Esse é o poder de sua fúria. E por que ele fez isso? Ele fez isso para que possamos viver, para que não tenhamos que ter medo de nada nesta vida ou da vida futura. Significa que temos plena consciência do que Ele é capaz em seu amor. Significa que temos plena consciência de que Deus pode aceitar e rejeitar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Deixe-me perguntar a você: você teme ao Senhor seu Deus? Você conhece Ele? Você sabe o que Ele fez por você? E você também sabe do que Ele é capaz? Você treme diante dele por causa da sua onipotência? Você sabe que ele pode lançar você nas trevas exteriores para sempre, ou seja, o inferno? Não me refiro àqueles que não querem viver em seus pecados e àqueles que lutam constantemente contra eles. Pois se você realmente se arrepende de seus pecados e ama verdadeiramente ao Senhor, então não precisa ter medo dele. Pelo contrário, então o oposto é verdadeiro. Mas estamos falando daqueles que fingem temê-lo, mas na realidade temem outras coisas: a perda do prazer e a felicidade que o mundo pode trazer.
Essas coisas vêm em primeiro lugar em suas vidas. Irmãos e irmãs, Deus é um Deus a ser temido, mas Ele é um Deus também a ser amado. E aqueles que o amam e querem servi-lo, mesmo que façam isso de forma imperfeita, não precisam ter medo dele. Esse é o paradoxo de servi-lo. O que você teme é exatamente o que você ama. Isso mesmo. O que você mais teme em sua vida é o que você mais ama. Parece ser uma contradição, mas não é. Pois quando você o teme, você expressa assim que abandonou todos os outros medos, seus medos comuns e seus medos ímpios. Você fez isso sabendo que, por ser filho de Deus, com Ele você está seguro para sempre. Você não teme, você não tem que ter medo. Você também não precisa ter medo com esse novo ano de insegurança. Não importa o que aconteça, porque o Deus Todo-Poderoso está com aqueles que o temem, com aqueles que o amam. Com Deus sempre há segurança. Por isso não devemos ter medo do ano de 2021, porque o nosso Deus sempre estará conosco. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Irmão, fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor nos mostra qual deve ser a perspectiva de nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos mostra como devemos viver para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor seja o nosso temor, o nosso medo. Que o Senhor seja aquele que esteja sempre em nossa frente, para que possamos fugir de todo mal, confiar somente em Ti. Sabemos que ainda temos medo de muitas coisas comuns para todos os homens, que nos ajuda a nos cuidar, a nos livrar do perigo, mas que esses medos não se tornem medos ímpios, que abandonam a Ti, que não confiam em Ti, que desprezam o Teu poder e o Teu controle, Senhor. Que o Senhor nos ajude a colocar na perspectiva o verdadeiro temor. Que o Senhor nos ajude a confiar somente em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a colocar em prática a Tua palavra. Faz com que essas palavras que ouvimos hoje, tanto pela manhã como agora à noite, possam estar em nosso coração, possam frutificar durante a semana, possam produzir frutos em nossas vidas, e que Teu nome seja honrado. Obrigado, Senhor. Opera com Teu Espírito. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino de número 30. Hino 30, Castelo Forte. Este hino que expressa realmente que Deus é a nossa fortaleza, o nosso castelo que nos protege de tudo. Então cantemos. Castelo forte é nosso Deus, escada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz, segue Satanás.
em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, porque venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não poderiam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra de Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte nos chegar, com Ele reinaremos. Irmãos, ainda de pé, vamos confessar nossa fé com as palavras do Credo Niceno. Então, está na página 123, Credo Niceno. Então, este é o segundo credo e também é uma das nossas confissões da igreja. Então, todos aqueles que creem que a sua fé está contida aqui, um resumo, confesse comigo dizendo: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e por nossa salvação, ele desceu do céu e se fez carne, pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, e se tornou homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressurgiu no terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir com glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, e numa só igreja, santa, universal e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Os irmãos podem sentar. E vamos agora dar nossas ofertas ao Senhor. E durante as ofertas vamos cantar o Salmo 117b. Salmo 117b. Então cantemos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, louvai
Irmão, fiquemos de pé. Vamos orar mais uma vez. E em seguida vamos cantar o hino 36. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo culto que tivemos até aqui. Sabemos das nossas imperfeições, mas sabemos que o Senhor transforma os nossos louvores, a pregação da palavra, em aroma agradável a Ti. Obrigado, Senhor, por ser um Deus que se compadece de nós. Te rogamos a Tua bênção sobre esta semana, que possamos estar debaixo de Tua graça, que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ilumine e nos dê tudo o que for necessário para Te servirmos esta semana. Que o Senhor possa, assim, nos livrar de todo mal, nos proteger das artimanhas de Satanás, do mundo e da nossa própria carne. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Ó Deus, aceita a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, cantemos nosso último cântico, hino 36. Deus vos guarde pelo seu poder. Então, cantemos. Deus vos guarde pelo seu poder, protegido, abençoados, desfrutando os seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E assim nós chegamos ao final do nosso culto. Aqueles que estão nos assistindo, uma boa noite e uma boa semana.